Hebreus 9, versículo 1 diz: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviços sagrado e o seu santuário terrestre. Então, ele está falando de uma aliança, ok? Ele está falando da antiga aliança e tinha um santuário aqui nessa terra. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, e está contando então a história do tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro, a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Então Deus, ao tirar o povo de Israel do Egito, da escravidão, Ele estava treinando e preparando, restaurando o seu povo para adorar a Deus agora. Então, algumas coisas foram criadas para lembrança prática. Um protocolo foi criado para o povo começar a praticar, se separar desse mundo e voltar os olhos para Deus. Esse é o objetivo. Você tirar os olhos desse mundo e colocar os olhos em Deus. Então você tinha um exemplo prático nessa terra. Da mesma maneira que Jesus andou entre nós, Deus entre nós, você tinha o tabernáculo, algo como Deus pensa e funciona manifestado nessa terra. E alguns critérios ele tinha. Então ele tinha conforme, e a Bíblia fala, conforme eu te ensinei no monte, lá em cima, veio lá de cima a revelação do trono de Deus. Você faz isso aqui na terra como uma referência, uma sombra do que eu estou querendo te ensinar, uma parábola, vamos dizer assim. Então, você tem a figura do tabernáculo, você constrói, e Deus usava essas coisas certinhas, o material que tinha que ser usado dessa cor, amém. Então, você saía de um povo perdido, escravizado, e começava a centralizar a vida em Deus, no culto a Deus. Deus no meio do seu povo. Amém? Que benção. Amém? Imagina isso. Nós resgatados desse mundo e agora nós podemos viver nessa terra, mas Deus conosco no nosso coração. É uma benção. Amém? Todo o plano glorioso. Então tinha o santo lugar. Tinha o átrio, que é a parte externa, o santo lugar, e por trás do segundo véu. Então ele está apontando para o tabernáculo, se chama o Santo dos Santos. Ele está indo para esse lugar, o Santo dos Santos. Então, isso está falando da velha aliança, é assim que funcionava, e através do sangue você entrava toda a história que nós já sabemos. Jesus, quando ele veio, ele cumpriu as ordenanças e ele, na sua morte, rasgou esse véu. Amém. E deu acesso ao Santo dos Santos. Amém? Então você tem a figura lá do céu representada aqui na terra. Nós temos acesso ao trono de Deus. Então nós vamos aprendendo, e é interessante como Deus nos ensina através de parábolas, de figuras, de sua lei, nós vamos sendo transformados, nós vamos ajustando, nós vamos vendo. Então é uma bênção quando você tinha aquele tabernáculo no meio do povo e você tinha aquela coluna de fogo, a nuvem, amém? O sacrifício contínuo. Então, imagina dessa forma, você nascer nesse ambiente, continuamente. E aí a Bíblia está cheia de expressões como essa. Quando os filhos perguntaram, por que tu fazes isso? Por que assim? Por que esse feriado? Por que a Páscoa? Por que isso? Ou seja, é uma maneira de ensinar, você está ensinando uma geração a andar a Deus e a servir a Deus. Pessoas que viveram longe de Deus, que não sabem o que é A mais B mais C, quem é Deus, e você precisa ensinar. E ele estava ensinando. Deus nos tirou do Egito com mão poderosa e nos trouxe para esse lugar. Amém. E você vai criando ensinos e ao mesmo tempo você vai vendo com práticas continuamente sacrifício de sangue. Sangue, sangue, sangue. Então você imagina o povo de Israel continuamente aprendendo, ouvindo, vendo, sentindo, experimentando que sem sangue Deus não pode habitar no meio do seu povo. Você vê a severidade do pecado e você começa a aprender, e nós precisamos aprender certas coisas.
Porque sem sangue, é através do sangue que nós temos comunhão com Deus. Só através do sangue. Não mudou nada. A questão é que você não precisa mais sacrifício de animais. Você adora a Deus. Você toma a ceia regularmente para lembrar que é por causa da obra da cruz que você vive. Amém? E nós precisamos disso continuamente. Então nós temos práticas hoje da nova aliança que também precisam ser mantidas. Para você manter diante de você a figura de que você é salvo, vive e tem um futuro e pode contar com a bênção de Deus na tua vida, porque você reconhece e enxerga e valoriza a obra da cruz, o sangue e o sacrifício. E aí ele vai apontando e vai destacando o lugar santo dos santos, que só uma pessoa entrava uma vez por ano. E ali ele diz que tinha uma arca, um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança. Tinha uma arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. E sobre ela, os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. E aí ele diz assim, sobre essas coisas, todavia, não vamos falar agora, pormenorizadamente. Então ele está falando dessa antiga aliança. E eu queria destacar nessa manhã, dentro do Santo dos Santos, tinha essa arca, que tinha os querubins em cima. Dentro da arca, tinham 3 coisas. E eu queria falar sobre essas 3 coisas. As tábuas da aliança, o testemunho que ele usa, essa expressão, o testemunho, ou as tábuas da aliança, o maná, é uma jarra de 1,7, uma urna de 1,7 litros, essas garrafas de litrão aí, 2 litros, 1,7 litros, uma urna de ouro com maná dentro, guardado. E o bordão de Arão, que floresceu na revolta onde as pessoas se rebelaram contra Deus, para questionar o governo de Deus na terra. E Deus disse, eu escolhi Arão, e põe ele. E Deus escolheu botar, é interessante, no centro da sociedade, no centro do funcionamento do povo, Deus no centro, esses 3 elementos. E a Bíblia fala que ali virei a ti, eu vou falar contigo. Então é como se diante de Deus tivesse esses 3 elementos continuamente. Então, amém, eu creio que é importante esses elementos. Eles são importantes. Então, vamos ler começar Êxodo 25, falar, eu quero citar alguns pequenos textos e fazer alguns comentários. Êxodo 25. Então vocês têm essa imagem no centro. Uma das coisas importantes que Deus escolheu, vocês vão construir algo e deixar bem no centro ali, um lugar sagrado chamado Santo dos Santos. Era algo especial, santo aos olhos de Deus. Então nesse capítulo que Deus nos ensina a construir o tabernáculo, no versículo 10, ele fala assim, então farão uma arca de madeira de acácia. Então diz qual é a arca, é madeira de acácia, 2 côvados e meio seu comprimento, 1 côvado e meio de largura, e aí vai dizendo, e vai cobrir ela de todo de ouro puro, por cima e por baixo. As argolas, e ele estava dando a instrução de como carregar. Versículo 16, e porás na arca do testemunho que eu te darei. Então, o que acontece? Ele está dizendo assim, constrói uma arca, ok? E ele diz assim, nessa arca você vai pôr o testemunho, as tábuas da aliança que eu vou te dar. Constrói e eu vou colocar ali dentro. As tábuas, ou o testemunho está escrito aqui, que eu te darei. Aí fala do propiciatório, dos anjos em cima, é como se fosse um lugar por cima onde fica o sangue.
e é o lugar do propiciatório, onde Deus ia ser propício a nós, e onde ele fala assim, porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que te darei. De novo ele fala, você vai pôr o propiciatório em cima da arca, e dentro da arca vai pôr o testemunho que eu vou te dar. Aí ele diz assim, ali virei a ti, de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Ele começa a falar da arca da aliança, ou arca do testemunho. Ok? Falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então, é interessante que Deus ia falar com Israel em cima do testemunho. Amém? E é importante nós entendermos que Deus está sempre em acordo. Nós temos as leis, os estatutos, todas as ordenanças, os mandamentos, tudo que Deus escreve para funcionamento do povo, e nós temos a voz de Deus. Mas Deus vai falar no contexto de nós honrarmos e guardarmos a palavra escrita, a palavra de Deus. E Deus faz essa menção da voz de Deus e das Escrituras. Amém? Você olha na Bíblia, as Escrituras e a voz de Deus. Ali virei a ti. Amém? Ali eu vou vir a ti. Então, o Santo dos Santos é esse lugar onde havia uma arca, e ali havia o maná, o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança. Em Números 17, 10, é a história do bordão de Arão. Então, eu vou citar esses 3 itens que estavam ali dentro. Lembra, houve um tumulto, uma rebelião, dizendo assim, Deus fala conosco também, nós também temos autoridade, nós também podemos fazer. E Deus disse, não, eu escolhi Arão, vai ser Arão, tem a família dele, assim que vai ser o governo. E todo mundo começou a questionar, eu também posso, eu também sei, eu também quero. E aí Deus disse assim, então pessoal, vamos fazer um teste. Cada um pega o bordão que vai representar cada tribo, as 12 tribos. E aí ele diz assim, porás, versículo 4, porás os bordões na tenda da congregação perante o testemunho. Então ele está dizendo assim, diante da aliança. Amém. E é importante isso. Diante das Escrituras. É como assim, em referência ao governo de Deus, às leis de Deus e à voz de Deus. Você coloca diante do testemunho. O bordão do homem que eu escolher, ou seja, é uma prerrogativa de Deus, eu escolho. Então, parte da representatividade desses 3 itens que eu queria destacar, eu queria me adiantar e dizer, o bordão de Arão dentro da arca, que está no centro da nossa vida, vamos dizer assim, do povo de Deus, tem a ver com essa decisão, que Ele é Senhor, Ele escolhe. E nós precisamos ser desafiados, que você vai ver certos aspectos, você vai ver o senhorio de Cristo, o senhorio e a prerrogativa de Deus, assim, eu escolhi, assim que vai ser. E você está de bem com isso. Amém. Porque a murmuração começou a acontecer, porque o pessoal começou a questionar a autoridade, a lógica de Deus, e você disse, fui eu que escolhi, não tem nada a ver com ninguém, eu escolhi assim. Amém. No mundo que nós estamos lidando, com todo mundo questiona a autoridade, eu também posso, aí você vê movimentos ante isso, ante aquilo, todo mundo pode. Amém. Essa história de casamento, de submissão, marido e mulher e governo, amém, é um negócio que está sendo desafiado ao extremo. E Deus diz assim, quando Deus começou a ver que existia esse movimento, Ele diz assim, nós vamos definir então como é que funciona. Está claro? Amém. Eu vou desenhar, é como se Deus diz assim, eu escolhi Arão para me oficiar.
Então, cada um trouxe seu bordão. Moisés, versículo 7, pôs esses bordões perante o Senhor. Ele colocou diante do Senhor na tenda do testemunho. É interessante. Ele colocou na presença de Deus, diante das Escrituras, diante do governo. É ali que se decide todas as coisas, não importa o que nós achamos. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, tendo inchado gomos, produzira flores e amêndoas. Amém? Que impressionante isso. Amém? É interessante como Deus testifica a seu selo com a capacidade, de novo, de criar coisas. Amém? Um bordão seco que não está na terra gerou flor e amêndoas. Amém? Amém? Tremendo isso. E, meus irmãos, essas coisas, você imagina da seguinte maneira: por onde eles andavam, eles carregavam aquela arca da aliança santa, com todo um protocolo. E aí onde eles paravam, a arca da aliança estava ali. E aí, traz a arca da aliança, levanta-te Deus diante de teus inimigos para nos dar vitória. E a arca da aliança, eles estavam levando para todo lugar o bordão de Arão, florescido, o toque de Deus e a escolha de Deus, o governo de Deus estava ali, nós estávamos sendo lembrados. E é como se você está sempre sendo lembrado. Amém? Não te levanta contra Deus. Continuamente tem algo no nosso coração que questiona as decisões de Deus. É impressionante, nós temos isso. O tempo de Deus, a lógica de Deus, as pessoas que Deus escolhe, a maneira como Deus faz. Estava ali uma lembrança, e o que você queria, você estava, ao trazer a arca da aliança da presença de Deus, você estava honrando o senhorio e o governo de Deus naquela situação. Amém? E nós precisamos confiar em Deus, que quando Ele decide, o que Ele decide sempre é o melhor. Então Moisés trouxe todos os bordões, versículo 9, de diante do Senhor, a todos os filhos de Israel. Eles viram e cada um tomou o seu. Amém? Não sei se eles botaram um nome ou fizeram uma marquinha. Amém? E aí cada um pegou o seu e eles viram. O meu não floresceu. Amém? Eles viram. Deus desenhou para eles, né? Entenderam? Esse não floresceu, esse floresceu. Então, quando Deus chega e diz: eu escolhi a Davi, o homem segundo o meu coração, não é o Eliabe, é esse. Eu escolhi, eu decido. Esse é algo, amém? O governo de Deus e a soberania de Deus e Rei dos reis e Senhor do Senhor significa que Deus escolhe do jeito que lhe apraz. E para nós, a rendição ao governo de Deus é de extrema bênção nessa hora. Amém? Então, e aí o que diz? Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho. Então, olha só, ele trouxe de volta, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Então, Deus está dizendo: deixa como uma marca, para aquele que se levantar contra o governo e o Senhor de Deus, ele perceba que, quando aconteceu isso, Deus resolveu o assunto. Amém? Você sabe a situação que a terra abriu e tragou aquelas pessoas que se revoltaram e se levantaram. Então, Deus está dizendo, Ele está nos ensinando alguma coisa. É importante nós nos rendermos ao governo dEle. Quando Ele diz algo, Ele sabe o que está fazendo. Amém? Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morra. Então Deus está dizendo: eu estou ensinando um princípio a vocês. E esse princípio e essa experiência vocês vão carregar para o resto da vida, né? Porque você está ali, onde está a arca, é onde você vai carregar aquilo. Êxodo 16. Então, você tem um bordão, e eu vou só citar esses 3 itens. Êxodo 16. Agora fala do maná. Deus manda o maná. E o pessoal, de novo, começou a murmurar. É impressionante como você está ensinando um povo. Ou seja, Deus está querendo propor a coisa mais preciosa para o ser humano. Eu quero ser o teu Deus. Amém. E eu vou cuidar de ti. Só que para mim ser o teu Deus, nós precisamos entrar em aliança. Você tem que
nós precisamos entrar em acordo. Amém? É como se assim, nós precisamos entrar em acordo. Deus e o homem entrando em acordo. Amém. Que benção. Quando 2 ou 3 concordarem, esse é... Amém? Precisamos entrar em acordo. Então Deus está dizendo, está dando alguns termos. O povo estava nervoso. Que Deus não cuida de nós, Deus não cuida de nós, estava murmurando, começou a murmurar, que Ele nos trouxe para matar, para morrer de fome. Então o Senhor disse a Moisés, versículo 4, farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Ou seja, cada dia eu vou mandar pão. E aí ele fala do 6º dia, que 2 vezes. Então você sabe toda a história de como funcionava. Versículo 31. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Okay. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés, essa é a palavra que o Senhor ordenou. Dele encherás um gomer, e esse gomer é 1,7 mais ou menos litros, o equivalente àquele litro. Dele encherás um gomer e guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão com que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Mas Deus queria que você guardasse diante de você. Mantenha o maná diante dos teus olhos. Eu te sustentei com o pão do céu. E, meu irmão, nós precisamos lembrar desse detalhe, volta e meia. E nós precisamos manter isso no nosso coração. Deus, como parte dessa obra gloriosa de alcançar o ser humano na terra e de ter o seu povo, é que Ele é que vai cuidar do nosso sustento. Isso é parte da herança e da aliança e do direito e da regra desse jogo. Deus é que vai cuidar de nós. Amém. Então, o que o maná sugere dentro e a lembrança que tem? Porque o grande problema que aconteceu era o questionamento das intenções de Deus de cuidar, de sustentar. Eu assim, eu sustentei vocês no deserto, não deixei vocês ter fome. Tinha água da rocha, tinha o maná do céu, tinha codorniz de noite, as sandálias não envelheceram, os pés não se incharam e as roupas não ficaram envelhecidas. O que Deus está dizendo? Eu vou cuidar de vocês. Vocês são o meu povo, eu vou cuidar de vocês. E Deus diz assim, põe essa urna com esse maná para lembrança eterna. Vocês são o meu povo, eu vou cuidar de vocês. Eu vou cuidar de vocês. Disse Moisés, essa é a palavra do Senhor. Dele encherás um gomer e o guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos sustentei. Disse também Moisés a Arão, toma um vaso, mete nele um gomer cheio de maná, coloca-o diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Então olha o que ele dizia, diante do Senhor, diante do testemunho, na arca, era a mesma realidade. Nós lemos em Hebreus 9 que dentro da arca tinha, então, eles colocaram diante do Senhor, na presença do Senhor, no Santo dos Santos. Como o Senhor ordenara Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho das alianças, da tábua da aliança. Ele colocou ali para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. E comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. E ele fala, o gomer é a 10ª parte do efa. Então põe esse jarro com maná dentro, para vocês sempre lembrarem, eu cuidei de vocês e sustentei vocês. Então, quando Jesus entra em cena dizendo, não se preocupem com o que vão comer, beber e vestir, vocês têm um Pai no céu, Ele vai cuidar de vocês. Essa é parte do cristianismo, da nossa vida, do interesse de Deus de criar um povo, está incluído, eu vou cuidar de vocês. Vocês têm um pai. E meu irmão, então, quando você vê a vara de Arão florescendo e o bordão dele colocado ali naquela urna, e para carregar isso você vê o senhorio de Cristo, e eu queria sugerir para os irmãos que quando você vê o maná e a urna, você vê o coração do nosso Pai que vai cuidar de nós. Amém.
E nós precisamos ser sempre lembrados que tem, da mesma maneira que Ele é Senhor, Ele se apresenta, Deus se apresenta como nosso Pai, e vocês têm um Pai no céu, Ele vai cuidar de vocês, e vocês precisam ser lembrados desse aspecto. Deus vai sustentar. Ele usou esse termo: eu sustentei vocês num deserto, nas condições mais adversas, onde não tinha água, não tinha comida, não dava para plantar, não dava, você estava exposto, você não tinha como construir uma casa, o inimigo estava sobre você, praga, frio, calor, nas piores condições da vida do ser humano. Eu me apresentei a vocês como o Pai que vai cuidar de vocês. Não esqueçam disso. Amém? Não esqueçam disso. Deus vai cuidar dos seus. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Te humilha diante dessa realidade, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós. Amém? Então Ele é um bom Pai, Ele nos ama, Ele tem coisas boas, Ele vai nos sustentar e cuidar de nós. Mas Ele é Senhor também. Amém? E Ele vai falar certas coisas que nós vamos obedecer. E Ele vai dizer assim: eu vou cuidar de vocês. Versículo 10. Deuteronômio 10, desculpe. Deuteronômio 10 diz assim: naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra. Então ele foi preparar 2 tábuas, como as primeiras, e sobe a mim no monte e faz uma arca de madeira. Então aí está, a arca de madeira, e lavra as tábuas. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras, que as quebrasse, e vai colocar dentro da arca. Assim fiz uma arca de madeira, de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte. Amém. Tudo vem lá de cima. Amém. E você foi lá em cima, e Deus visitou você, e Deus falou isso. Então escreveu o Senhor, que bênção. Amém. Quando você lembra que dentro dessa arca, que o povo carregava para cima e para baixo, teve um Deus, que é soberano, Criador do céu e da terra, mas se importa em descer até nós e escrever e mandar um bilhete para nós. Ele escreveu em algo aqui de baixo, que nós conseguimos entender, na língua que nós conseguimos entender, e numa pedra ele escreveu. Amém. Deus registrando algo para nós. Quando nós nos aproximamos das Escrituras, da Bíblia, dos mandamentos, das ordenanças, a realidade deveria ser quanto amor que Deus tem de se importar, de registrar e entregar na nossa mão como viver nessa terra. Amém. Amém. Às vezes nós paramos para pensar e dizemos assim, quando você quer dar uma instrução para alguém, eu preciso que você compre isso para mim, te vira. Amém. Não, Deus diz assim, você vai no local tal, no corredor tal, tem o rótulo tal, e você compra esse para mim. É isso que Deus fez. E nós preferimos dizer assim, te vira, vive na terra, vê o que tu consegue. Deus, o cuidado e o amor de Deus de entregar os detalhes das Escrituras, de como ser feliz e próspero. Amém? Esse livro é um sinal do amor de Deus para dizer assim, eu vou dar para vocês a dica de como viver nessa terra e ser próspero. Se vocês atentamente ouvirem a minha voz, tendo cuidado de fazer o que está escrito nesses livros, e fazer exatamente, vocês vão descobrir o que eu tenho de melhor, a bênção, amém, o favor, a vitória, amém, a saúde, bênção. Essa é a visão que nós começamos a ter de um Deus que nos ama. A aliança, os livros, o escrito, o Espírito Santo que nos foi dado, a voz profética, o coração de Deus de nos instruir, é puro amor de Deus por nós. Amém? Porque a Bíblia fala que são as tábuas da aliança, ele fez uma aliança conosco. Então ele diz assim, então escreveu Deus
Os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, o Senhor me deu, amém, esse evento, céu e terra no monte, é como se você vem o Deus Criador do universo, o homem do pó da terra com uma pedra, e algo aconteceu entre Deus, algo aconteceu, conectou, amém? E nós não fazemos a ideia do que significa Deus traduziu Deus para nós, amém? Esse evento foi sobrenatural e milagroso, onde Deus desceu até nós na sua glória, amém? E registrou em algo aqui, de maneira que você entendesse o que ele estava falando. E isso é o que representa, e representava no Velho Testamento o que representa Jesus. Ele veio até nós encarnado e registrou e se identificou conosco, amém? Grande Deus, amém? Grande Deus. E aí ele diz, virei-me, desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizera. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Então você tem agora, diante desse local santo, desse lugar especial que ele é, você tem a tábua da aliança. E eu queria dizer que essas tábuas da aliança e o conceito de aliança é o conceito de casamento. É o nosso, amém, da noiva do Cordeiro. Nós temos uma aliança com Deus. Então ele é nosso marido, amém. Que a Bíblia fala, eu me refiro a Cristo e à igreja, quando ele está falando do casamento. A aliança, e meus irmãos, a aliança que Deus estabelece algo, eu vou descer do céu e vou fazer uma aliança com vocês. Ok? E é que nem, e eu queria que você tivesse essa figura do casamento. Amém. Tem você e 500 mil mulheres espalhadas pela face da terra, até que você faz uma aliança com uma. Amém? Amém? É isso. Para amá-la, cuidar, o que você faz? Prometendo amar, cuidar, sustentar e dar a minha vida para ela. Amém? O que isso significa? Nós entramos em aliança. Eu vou cuidar de ti, eu vou fazer o melhor para ti, eu vou trabalhar, vou me esforçar para te fazer feliz. E você tem, e é interessante que cada casamento tem seus estatutos, coisas que faz, que não faz, que é particular de cada um. Então o que Deus fez? Eu vos escolhi dentre todos os povos, eu vou casar com vocês, povo de Israel. Amém. E o que marca a nossa aliança de casamento? No nosso contrato. Isso aqui é o que eu vou fazer por vocês e eu quero que vocês façam por vocês. Da mesma maneira, a aliança de fidelidade fala de fidelidade, de lealdade, de uma aliança que nós temos. Então, o que nós estamos vendo? Os erros que começaram a acontecer. O povo foi infiel a Deus e casou e se envolveu com outros deuses. O povo foi rebelde, murmurento e não confiou em Deus como meu sustento. Amém. Vocês não vão confiar em mim, eu vou dar codorniz que vai... Amém. E o povo foi rebelde. Então você vê marcas, o que Deus está fazendo? Ele está descendo do céu e fazendo aqui. Eu escolhi um povo que eu vou cuidar, eu vou amar, eu vou me dedicar, eu vou servir. E se ele aceitar ser meu povo e entrar em aliança, eu vou fazer distinção entre... Amém? E é isso que o marido faz. Ele distingue a esposa dele com as outras. Por mais que você, amém, respeite e aprecie outras pessoas, essa pessoa recebe o teu melhor. Amém? Então, quando você olha do céu, por que Deus escolheu? Por que a igreja? Amém? A igreja é exatamente essa. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que aceita o meu convite de casar comigo, porque é uma decisão de fidelidade. Quer casar comigo? Amém. Mas aí tu só pode me amar. Tu não pode ter outros maridos. Tu não pode... Não é isso que é feito? Amém? Não é isso que é feito? Está implícito, não está? Vou te amar, os meus olhos vão ser só para ti, eu vou querer te agradar, eu vou procurar conhecer o que tu gosta, eu vou trabalhar para ti. É isso que Deus está fazendo. Essa é a parte de vocês. Eu sou o teu Deus agora. Amém. Vocês vão dedicar a vida deles para fazer
o que me agrada e eu vou fazer o máximo para cuidar de vocês, proteger, preservar e abençoar. Então, o que acontece, meus irmãos? Nós olhamos para as Escrituras como algo negativo e Deus olha assim, eu estou convidando vocês a andar comigo. Amém. Mas os outros povos, sim, mas os outros povos e outros povos. É que nem você, amém, não entender a história do casamento. Amém. Os outros estão fazendo, mas essa é a minha esposa. Amém. E Deus diz para Faraó, Faraó, eu vou fazer uma distinção entre o meu povo e o teu povo. No teu povo vai cair trevas, chuva de pedra, no meu povo vai estar tranquilinho, para mostrar que eu vou cuidar do meu povo. Amém. A minha esposa vai estar cuidada. Amém. Vocês cuidam de vocês. Faraó, cuida do teu povo. Deus está mostrando para a humanidade que Ele quer trazer o povo dele de volta e Ele quer mostrar o quanto Ele ama e vai cuidar dela. E se você quiser, pelo sangue de Jesus, você pode entrar na aliança também. Amém. Mas nós somos diferentes? Sim, nós somos diferentes, nós somos povo de Deus. Amém? Amém. Isaías 54. E aí vamos tentar ir. Amém. Vamos tentar ir fechando o assunto. Isaías 54. Tem um termo interessante que diz assim. Versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. Amém. Amém. Deus fala. Está falando sobre a nação de Israel. Eu sou teu marido. Amém. Lembra quando ele usa, vocês estão se prostituindo com todo mundo, adulterando. Isaías 54, 5. O teu Criador é o teu marido. Amém. Por que você deve obediência, fidelidade e respeito e lealdade a Deus? Porque Ele é meu marido. Amém. Amém. Qual é a dificuldade que nós temos de olhar as Escrituras e dizer assim, por que você serve tudo? Porque Deus, eu tenho uma aliança com Deus. Amém. Ele vai cuidar de mim, Ele é meu marido. Amém. Ele está se apresentando como o Deus da aliança. Então, o que muitas vezes acontece na nossa vida, nós não estamos percebendo por que todo esse esquema. E Deus está dizendo, coloca as tábuas da aliança. E lembra para sempre, vocês têm uma aliança comigo. E Ele diz assim, vocês são meu povo. Meu povo. Eu sou o Deus de vocês. Ok? E eu vou mostrar para todos na terra como eu cuido da minha esposa. É isso que Ele está dizendo. E todo mundo vai olhar o que eu vou fazer com eles e vão dizer assim, mas nós queremos esse Deus também. Amém. Pode vir. Segue os estatutos. O que marca o fato de você entrar na aliança é que você aceita os termos da aliança. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, será amado por meu Pai, e nós viemos e manifestaremos, nós vamos estar em comunhão. Amém. Mas simplesmente os termos do casamento. Amém? Glória a Deus. Amém. Jeremias 31 depois diz assim, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. O que ele está dizendo? Nós temos uma aliança. Amém. Essa aliança diz assim, eu sou marido da Adriane. A minha esposa tem um dedo e é a mesma. Amém? Nós fazemos a mesma linguagem. Ela diz, eu tenho uma aliança com aquele rapaz ali. Isso nos une e nos identifica. Esse livro aqui diz, o selo, a garantia e a testemunho disso. Isso aqui. O Espírito Santo desceu no nosso coração,
Deus nos lavou com sangue, o Espírito Santo nos foi dado como selo dessa aliança, e esses aqui são os termos que eu sigo, que é a prova de que isso aqui é o que Deus gosta, é a maneira como Ele opera, é a maneira como Ele quer, e eu quero agradar a Ele. E Ele diz assim, se vocês atentamente fizerem o que eu vos digo, eu vou mostrar o que Deus é capaz de fazer, como eu amo a minha esposa e o que eu sou capaz de fazer. Amém. Por que eu quero ler esse livro e aprender? Porque eu amo a Deus. Amém. Eu quero saber o que agrada a Ele. E eu quero ter certeza que eu não estou infringindo a nossa aliança. Amém. Eu não sabia que não podia adulterar. Não sabia. Está escrito na aliança. Amém. Mas olha só para Ele. Então nós temos hoje vários povos, vários deuses, e nós temos Deus. Amém. Escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa temos uma aliança. E Deus diz assim, eu tenho uma aliança com Deus, eu sou casado, eu tenho uma aliança no Espírito, eu sigo os termos, e eu tenho uma aliança com Deus. E qual é a parte de Deus na aliança? Eu vou cuidar de ti, eu vou proteger, eu vou lutar contra os teus inimigos, eu vou te defender, eu vou ir na frente, eu vou fazer o que for necessário. Enquanto você for minha esposa e tiver a minha aliança, amém. Está cuidado, suprido, protegido e amado. Amém. Amém? Aí nós vemos que existe esse textos como meu povo, minha propriedade peculiar, vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Hoje, você pode dizer assim, a minha esposa ou marido são de propriedade exclusiva. É isso que significa. Nossa vida pertence a Deus. É uma benção, nosso Deus. Amém. Se vocês, e Deus fala, se vocês querem casar com outros, casem. Amém. Aí ele fala dos outros deuses. Os outros deuses, eles não têm olho, não enxerga, têm ouvido, não ouve, tem nariz, não cheira, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda. Eles são assim. Quer andar com eles? Andem com eles. Amém. E aí, tornar-se-ão iguais a eles aqueles que o adoram. Amém. Agora, quer andar comigo? O Deus Criador do Universo? Anda na minha presença, renova a aliança e vocês vão se tornar como eu sou. Amém? É bênção de Deus para nós. Amém? É uma proposta enorme, gloriosa para cada um de nós. E Deus diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar. É como se Deus tivesse, você é minha propriedade particular, vocês são meus. Amém. E ele disse, dentre todos os povos. Então ele vai selecionar, vocês são meus. Porque toda a terra é minha. Mas vós me sereis sacerdotes e nação santa. E eu vou fazer distinção entre o meu povo e o teu povo. E o último texto que eu queria ler, Deuteronômio 26. Então eu citei Josué. Ele propõe aliança, vocês têm aí, vocês querem servir outros deuses, eu vou servir a Deus, eu vou casar, amém? E eu assumo, eu quero fazer tintim por tintim, os detalhes, o que ele faz, porque aí eu vou ter uma aliança com ele e ele vai vir a meu favor. Amém? Não há Deus como o nosso Deus, amém? Que cura, transforma, sara, abençoa, amém? Não há ninguém como o nosso Deus. Deuteronômio 26, 16. Diz assim, hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos, juízos,
Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje, olha o que ele está dizendo, ele está entrando em aliança. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus. Então hoje Deus está te declarando, eu vou ser o teu Deus. Se você de todo o coração dizer assim, Deus, eu tenho uma aliança. Naquele dia, eu vos declaro marido e mulher. E aí você pergunta, você promete amar, cuidar, ter olhos só para ela, até que a morte se separe? Prometo. Você promete? Sim, prometo. Hoje, diante de Deus, diante do altar, amém? Os seus votos e a decisão de fazer um feliz e o outro, hoje eu declaro vocês marido e mulher. E olha o que ele diz, hoje fizeste o Senhor, por causa do teu coração que tu escolheu Deus, hoje Deus está declarando, eu sou o teu Deus, a partir de hoje. Ah, meu irmão, isso é grande, amém? O Senhor é o meu Deus. E você está dizendo que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. É o voto que você está fazendo. Eu vou fazer o que Deus quer. E versículo 18, e o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse, e que guardará todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações. Ele escolheu ser a minha esposa, eu vou te exaltar na terra como louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, para que sejas povo santo ao Senhor, como te tem dito. Então, lembrança para nós, concluímos nessa manhã. Diante, na arca da aliança, num dos lugar mais santo da terra naquele momento, é o lugar de comunhão entre Deus e o homem, santo e só com o sangue, uma vez por ano, podendo entrar. Deus pediu, coloca ali dentro essa lembrança. Amém. Que Deus, nós temos uma aliança com Deus. Amém. Então, por que você vai viver essa semana? Eu tenho um Deus que vai cuidar de mim. Amém. E essa é a figura, amém, da esposa. A esposa diz assim, eu estou tranquilo. Amém. Na minha semana, eu tenho alguém que Deus colocou na minha vida que vai cuidar de mim, vai orientar e vai dizer, amém. Amém. Bênção. Deus vai cuidar de ti essa semana, irmão. Amém? Você tem uma aliança com Ele, Deus vai cuidar de ti essa semana. Se você nessa manhã, e nós, ao tomarmos a ceia, nós estamos renovando, Jesus fala, esse é o sangue da nova aliança. Nós estamos entrando em aliança com Ele, quando nós tomamos a ceia, e diz, Jesus, Tu és o meu Senhor, e através dessa obra da cruz, eu creio e eu me disponho a Te servir, a Te honrar e viver para Ti. Então, a partir de hoje, Tu és minha noiva, minha esposa, sou teu marido, eu sou teu Deus, eu vou cuidar de ti, tudo mais está na minha conta, eu vou cuidar de ti. Amém? Você entra debaixo do meu guarda-chuva, da minha autoridade, da minha proteção, da minha vida. Amém? Eu falei, de todo o coração, Senhor, nesses dias que nós vivemos, eu me coloco debaixo das asas do Altíssimo, debaixo da proteção de Deus, debaixo do cuidado dEle. Deus é o meu Senhor, Ele vai cuidar de mim. E como parte dessa aliança, como bom pai que é, Ele vai te sustentar. Amém? Amém? Hoje, Deus quer casar, renovar seus votos. Deus quer salvar, redimir e agregar essas pessoas para a família da fé. Amém? Então vamos, Efésios 6. É o meu último texto, na verdade, Efésios 5. Então nós temos visto, o que nós temos visto nessa hora? Infidelidade por parte da esposa, que está se envolvendo com outros deuses, com esse mundo, e é o que Deus diz, a amizade do mundo é inimiga de Deus. A minha esposa tem sido infiel a mim. Então um dos cuidados que nós precisamos ter, nós queremos toda a bênção e o cuidado de Deus, mas a nossa aliança está com outro lugar. Nossos olhos estão nesse mundo, nossos olhos estão em outros deuses e outras coisas. E Deus diz assim, amém, não faz muito sentido. Amém.
Não faz muito sentido você querer tudo o que eu tenho da minha aliança para aqueles que são meus filhos, minha noiva, minha esposa. Enquanto você fica, amém, tendo comunhão e se divertindo com esse mundo. Amém. Então, é aí que vem o conceito de infiéis. Não sabeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Infidelidade é essa realidade que tem a ver com a aliança. Nós estamos, é o termo usado para casamento. Tu está sendo infiel com teu marido ou com a tua esposa. E Deus usa a expressão, quando nós questionamos o governo de Deus. Amém. E aí nós vemos o assunto que Paulo traz, então, sobre mulheres serem submissas aos maridos. E ele levanta isso, e esse assunto é questionado em termos de autoridade, onde ele diz assim, lembra, Deus escolheu assim, que é a vara e o cajado, o bordão de Arão. Lembra disso? Deus escolheu que fosse assim para funcionar. Mas aí, Paulo segue dizendo, mas eu não estou me referindo a Cristo e à igreja, a esse casamento. A noiva tem que se submeter ao noivo, que é um conceito, hoje em dia, galáctico, não existe mais nessa terra. Amém. Então vamos ler Efésios, que é algo que nós precisamos restaurar. Amém. O marido não é melhor que a esposa diante de Deus, nem a esposa melhor que o marido. Mas Deus escolheu para funcionamento certas ordens no planeta. Amém. Amém. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. E eu creio, meus irmãos, que esse é um dos assuntos estratégicos, que talvez nós não entendamos porque o cajado de Arão florescido está ali. Existe bênção quando nós nos rendemos ao senhorio e às escolhas de Deus. Coisas que nós não imaginamos. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então ele está botando certas ordens, como cabeça da casa, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, e esse é um termo importante, nós estamos sujeitos a Cristo, Ele é o Senhor. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar, porque Deus escolheu que através de Jesus todas as coisas se cumprissem, e a Ele a honra e a glória, e todo joelho vai se dobrar. E esse aspecto do senhorio de Cristo diz assim, ninguém me manda, ninguém diz o que eu faço, eu sei o que eu quero, essa independência, de novo, são parte de que corrói o que Deus quer fazer na terra. Amém. Esse espírito rebelde que nós estamos vendo, contra a lei e tudo, e hoje em dia não existe mais lei, amém, ordem, não existe mais governo, amém, respeito, honra, são conceitos, amém, que foram esquecidos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então ele está dando o exemplo de um casamento humano, e está refletindo Cristo. Deus, amém, Cristo amou de tal maneira a igreja que entregou a sua vida. E maridos, lembra do exemplo de Deus. Ame a sua esposa. Cuidem dela. Façam o melhor. Para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Ou seja, nós estamos nesse processo, sob o governo e a aliança e o amor de Deus sendo santificados para as bodas do Cordeiro. Nós não podemos esquecer disso, amém. Os meus olhos estão colocados nele, olhando firmemente para ele. O autor, ele começou uma obra em nós de transformação e nós estamos sendo transformados para esse encontro com ele nos ares e viver para sempre com ele, nas bodas do Cordeiro, na celebração desse casamento. Amém?
Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então nós estamos falando um pouco do quanto Deus nos ama. Como Ele ama a igreja, a noiva. Ele se entrega por ela, Ele ama, é como se Ele amasse a si mesmo. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Amém? Deus nos ama. Amém? As tábuas da aliança e o processo de santificação fala do amor de Deus por nós, da aliança, é uma aliança gloriosa de amor, amém, que Deus tem conosco. Antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, ou seja, Cristo alimenta a igreja e cuida da igreja, amém? Amém, Deus vai cuidar de nós, Deus vai nos alimentar, Ele é o nosso marido, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Deus, amém? Nós não somos órfãos nessa terra, nós não somos jogados, amém? Nós temos uma aliança com Deus, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai, a sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja, amém? Deus está se referindo, todos esses detalhes, a essa aliança gloriosa que está em jogo, essa preparação que nós estamos, que Deus olhou para nós. E meu irmão, Deus olhou para nós, diante de todos os povos e pessoas na terra, Ele olhou para mim, Ele olhou para você e disse, eu quero casar contigo, amém? É uma bênção, um privilégio poder dizer sim para Deus, amém? É uma honra, um privilégio, é como se Deus me escolhe, Deus. Amém. É como se o príncipe encantado, amém. Imagina, num cavalo branco, escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus do Universo, Filho de Deus, amém, que me amou, entregou a vida dele por mim no Calvário, e ele diz, eu quero que tu ande comigo e tenha uma aliança contigo. E, meu irmão, essa é a maior história de amor do quanto Deus nos ama. Amém? E você tem esse grande Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, andando por nós e dizendo, vem a mim, ouve a minha voz, eu te escolhi, eu quero que tu case comigo. Amém? E eu vou te transformar a noiva, amém? Noiva do Cordeiro, para viver para sempre. Amém. O que nessa história não é bom? Amém. Amém. O que nessa história, nessas boas novas, nós que estamos sujos, jogados, desprezados, pisados, escravizados, nós estamos sendo tirados do meio da escravidão, lavados no sangue do Cordeiro, transformados, purificados, treinados para vivermos para sempre com Deus. Amém? O homem que era pó, sendo transformado para ser filho de Deus, sendo transformado como o próprio Deus e viver para sempre com Ele. O que de ruim tem nisso? Amém? Não tem nenhum detalhe negativo. Amém? Nós precisamos ser acordados a essa história gloriosa. Amém? É o que Paulo está escrevendo, pessoal. Deus nos ama. Ele tem um plano. E Ele vai voltar em breve para a sua noiva. Amém?